Você sente vergonha, às vezes, está passando por alguma doença, de estar deprimido, ter fobias, ter ansiedade? É sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Eu sou Andresa Gimenez, fisioterapeuta e terapeuta corporal, especialista em psicossomática, e esse é o seu canal do autoconhecimento. Vamos lá? Então, há algum tempo nos comentários, foi pedido para mim para conversar um pouco sobre esse sentimento de vergonha que as pessoas sentem de estarem deprimidas ou com algum tipo de doença, né? Então, quando a gente fala da depressão, a gente fala de uma vergonha que como pode, né? Às vezes alguém ter tantas realizações, às vezes a pessoa tem tanta coisa, né? Tem uma casa, tem uma estabilidade, tem um trabalho, enfim, tem um casamento e deprime, né? Que vergonha, assim, passar por essa situação. Muitas pessoas questionam até mesmo a própria crença, né? Meu Deus, o que Deus vai estar pensando sobre isso? Que eu sou uma pessoa ingrata porque tenho tantas realizações e me sinto deprimido. Gente, então, o que acontece? Existem muitos motivos, né, que levam a gente a esse estado de depressão. Eu falo que a depressão é um estado de ausência de si mesmo, onde a gente se perde da gente. E isso não acontece de um dia para o outro, né? É uma evolução. Hoje você deixa de assumir uma postura que você assumiria normalmente por alguma questão de agradar outra pessoa. Você deixa de falar a tua verdade, aquilo que você acha para o teu chefe, porque ele realmente não se importa com a sua opinião, que é apenas que você faça o que você tem que fazer. Você deixa de conquistar alguma coisa, porque quando às vezes você tenta conquistar, o outro te frustra, o outro te coloca numa situação ruim, indesejável. Então, assim, são diversos os motivos que nos fazem ir fechando, ir nos perdendo de nós mesmos. Então, assim, estou dando esse exemplo da depressão, mas a pessoa que é ansiosa não é diferente disso, a pessoa que tem medo, fobia, também não é diferente disso, né? É levada a uma situação, às vezes, de se sentir ansioso, de sentir por medo, por uma situação que, teoricamente, não deveria estartar aquilo nela, então ela fica envergonhada, né? Como é que eu estou me sentindo ansiosa com um compromisso que eu tenho, que eu escolhi de fazer, que eu decidi fazer. Então, assim, a gente acha feio, né? Então, no fundo, a gente acha feio. E a gente acha feio o quê? O que é feio na gente, né? Então, na verdade, a gente fica tentando esconder. A nossa negatividade, a nossa maldade, a nossa mesquinharia, a nossa inveja, né? Esses sentimentos que são pequenos na gente. E a troco de quê a gente faz isso? A gente faz isso muitas vezes porque a gente tem vergonha, né? E essa vergonha, ela vai passar por várias possibilidades. A vergonha de se expor. Então a gente tem muita vergonha de se expor, e isso vem desde a nossa infância. Quando a gente coloca alguma coisa, quando a gente partilha alguma coisa, a gente quer que aquilo seja aceito de alguma forma, né? Então a gente deseja que tenha o aceite do outro, né? A gente quer ser aceito o tempo todo. E a gente não gosta da crítica. Então a gente tem medo de se expor porque a gente pode ser criticado. Gente, a gente vai ser criticado, não tem como ser diferente, né? Nós somos diferentes uns dos outros. Então, assim, naturalmente, o que você gosta, você vai ter pessoas que tenham afinidade de você, amigos, né, que sejam afins, assim, que partilhem da mesma possibilidade de raciocínio, da mesma verdade, mas você também vai ter amigos que não vão participar disso, né? Que vão te situar, que vão fazer um comentário que às vezes te machuca, te magoa, e às vezes a pessoa tinha a melhor das intenções, né? Então, assim, a gente não está pronto para lidar com a crítica, por isso não gostamos de nos expor. Então, se a gente fala que está com depressão,
Algumas pessoas que já passaram por isso, elas vão abrir os braços para você, vão te acolher e falar: eu entendo você estar numa cama e não querer levantar, embora você tenha vários fatores que te possibilitem isso, mas não é uma questão do que está fora, e sim uma questão do que está dentro, né? De tudo que você foi calando, de tudo que você foi fechando, de tudo que você foi permitindo que fosse feito com você, te afastando daquilo que você é. E outras pessoas vão falar que você tá doido, né? Que você é maluco, que você precisa, né? Por exemplo, se você precisar de um apoio de um psiquiatra ou de você fazer uma terapia, que você tá perdido mesmo, que nunca mais você volta a ser quem você era, né? Porque se você precisa de um psiquiatra, as pessoas têm muito preconceito com isso e não entendem que em determinado momento pode ser tão difícil para você voltar para casa, voltar a ser quem você era, que você precisa medicar sim. Precisa medicar para te acalmar, para te trazer de volta, né? Então, assim, as pessoas julgam a partir do que elas acreditam para elas, e aí a gente fica preso no julgo do outro e se vergonha das nossas próprias dores e das nossas próprias questões. Então, esse vídeo é para falar exatamente sobre isso, sobre essa vergonha da gente assumir esses detalhes, tá? Então, se você está gostando do vídeo, se você se identifica, se você conhece alguém, por favor, compartilhe, deixe o seu like. Isso é importante para mim, eu preciso pedir para vocês, não tem jeito, porque isso que faz o canal crescer, tá? Então, o que eu quero falar também é a vergonha que nós temos, né, de nós mesmos. Além da gente ter a vergonha de se expor, ou seja, de se colocar para o outro ser criticado, a gente também tem a vergonha de nós mesmos. Vergonha dessas coisas que a gente vai escondendo, né, e que a gente prefere não entrar em contato. E daí que surgem as nossas doenças, né? Então, eu costumo dizer assim, quando eu comecei a assumir as minhas dificuldades, as minhas falhas, aquilo que eu não sabia, né, a minha própria ignorância em determinados assuntos, eu me libertei. Então, a gente não tem que ter vergonha do que a gente tem uma história, né? E essa história, ela foi criada com o esforço dos teus pais, ela foi criada com uma série de pessoas que envolveram a tua vida. Então, assim, hoje, o que você é? Você é um conjunto de tudo isso que você viveu. São páginas e páginas do seu livro, né? E esse livro, ele tem uma biografia que se chama Corpo. Tá tudo registrado aí no seu corpo. Tudo que você viveu, tudo que você sentiu, tudo que você pensou, seus pensamentos repetitivos, suas crenças, a sua fé, a sua espiritualidade. Então, o que a gente precisa identificar na gente é que nós somos uma riqueza. E como que nós vamos ter vergonha de tudo isso que nós somos? Se nós adoecermos em algum momento, seja por depressão, ansiedade, medo ou qualquer outra coisa, ou uma artrose, ou uma trombose, ou um infarto, ou uma psicose, não interessa, né? A gente adoece, porque a gente precisa voltar a ficar inteiro. Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa é olhar pra gente não ter vergonha e se valorizar, né? E olhar para essa história e falar, eu sou fruto disso tudo. Em algum momento houve alguma fragilidade, algo que te pegou de uma maneira inesperada e que você não conseguiu resistir. E aí você realmente caiu em algum padrão de doença, mas você não é a doença. Você fica doente, se reorganiza dentro da doença, ressignifica dentro da doença e sai desse processo. Então, assim, por favor, não tenham vergonha quando vocês passarem por um processo de adoecimento, quando vocês precisarem de ajuda. Procurem alguém que vá abrir o coração para você, que vá te acolher. Também não vai na pessoa errada. Às vezes a gente vai na pessoa errada, né? Para justificar que a gente está errado, para reforçar a nossa vergonha. Então, assim, eu acredito que todos nós somos capazes de mudar a nossa história, mas o primeiro passo para qualquer doença, não tenham vergonha. As pessoas não vivem a sua vida. Quem vive a sua vida é você. E é você a primeira pessoa que tem que se estender a mão, tá?
Com isso, o que eu quero dizer? Que todos nós somos humanos e que em algum momento você vai falhar, o outro vai falhar. Se hoje você tem dor, amanhã é o outro que tem dor. Se hoje alguém te estende a mão, amanhã é você que vai estender a mão para o outro. Então, tá tudo bem. Vamos trabalhar esse sentimento de humanidade que nós temos. Você fica sentindo uma série de coisas, uma série de questionamentos, várias reflexões na tua vida, solitário, achando que é só você que fraquejou, só você que não pode, só você que não vence. E não é. Em algum momento, todos nós, no silêncio da nossa casa, no silêncio do nosso travesseiro, a gente sabe que a gente sente e que a gente sofre. Então, vamos assumir as nossas vergonhas, vamos assumir as nossas falhas, aquilo que é difícil pra gente. Vamos encarar mais a crítica do outro. Você tem que estar embasado mesmo na sua verdade, naquilo que você constrói como importante para você e não deixar que a crítica do outro venha te destruir, tá bom? Você pode sair desse processo de doença sim, você pode ter ajuda sim, sempre tem alguém do lado para te ajudar, mas você é a primeira pessoa que tem que esticar a mão, tá bom? Um beijo no coração de todos vocês, gratidão e a gente se vê no próximo vídeo. Namastê!